Abra sua Bíblia então, Lucas capítulo 19, vamos ler do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nosso Deus, nosso Pai Santo e Eterno, mais uma vez, diante da sua santa e gloriosa palavra, nós nos rendemos e pedimos a ação do Seu Espírito sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Sabemos, ó Deus, que pela nossa própria condição e capacidade, nunca entenderemos esse plano maravilhoso que o Senhor tem revelado através das Escrituras, e que isso que está acontecendo aqui na vida deste homem, segundo o registro que está aqui, possa de alguma forma abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, os nossos olhos, para nós também experimentarmos isso. Porque nós sabemos que foi para isso que o Senhor veio a esta terra. Foi por este motivo salvar, resgatar, nos arrebanhar para vivermos na comunhão com o Senhor e para um dia desfrutarmos da eternidade juntos. Por isso, Deus, que nesta noite nossas mentes, nossos corações possam estar, ó Deus, totalmente ligadas, conectadas ao Seu Espírito, de forma a aprendermos e sairmos daqui restaurados. Este é o meu desejo, é a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Sempre que eu leio esta porção da palavra de Deus, este encontro de Zaqueu com o Senhor Jesus, eu fico meditando sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus. Nós, quando lemos esta porção, vemos que, de acordo com aquilo que Jesus está relatando e que foi registrado pelo evangelista Lucas aqui, este homem era um homem rico, era um homem de posse, alguém bem empregado e que vivia numa cidade e acumulava as suas riquezas. Mas este homem, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E o texto, ele deixa claro que ele ficou curioso. Eu quero ver. Provavelmente já tinha ouvido sobre Jesus e as maravilhas que Jesus estava fazendo. E este homem, então, agora, na curiosidade, ele encontra uma dificuldade, porque, segundo o texto, ele era um homem de baixa estatura. Ele, diante do povo, diante da multidão, ele não conseguia enxergar. Então, ele resolveu subir em cima de uma árvore para que dali ele pudesse ver esse Jesus que ele ouvia falar. Mas, para surpresa dele, meus queridos, ele estava tendo uma oportunidade preciosa na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nesta noite. Oportunidade que Deus nos dá. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não teve uma oportunidade para ser transformado. Não teve uma oportunidade para ouvir o que Deus queria para a sua vida.
Ninguém de nós vai poder ter essa desculpa. Porque as oportunidades que Deus tem dado são diariamente, de tantas formas e de tantas maneiras, mas este homem, ele vai ter uma experiência que vai mudar completamente a sua vida. Veja que o texto diz que ele era um homem rico. Se nós olharmos, talvez, nas circunstâncias atuais, as pessoas mais abastadas, aquelas que têm uma vida financeira da classe média para cima, pode viver uma vida boa em nossa terra. Mas da classe média para baixo começa realmente a apertar e ficar cada vez mais difícil para as pessoas viverem. Mas esse homem, diz o texto que ele era um homem que, pelo que parece, não tinha falta alguma. Mas ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. E bastou um encontro. Uma vez Jesus entrou na sua casa. Jesus falou com ele: Zaqueu, hoje eu quero dormir na sua casa. E aquele homem abriu a porta do seu lar. Abriu o seu lar para que aquele homem, até então desconhecido dele, ou que ele conhecia de ouvir falar, pudesse entrar na sua casa. E ali, então, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus. Queridos, isto é algo que eu quero refletir para nós nesta noite. Quantas vezes Jesus está batendo a porta dos nossos corações? Com você que está aqui nesta noite, quantas vezes o Senhor tem falado com você através da palavra de Deus? Quantas vezes o Senhor tem falado, às vezes até através de sonhos, outras formas que Ele tem despertado em você e que você fica ali realmente imaginando, pensando, eu preciso ouvir esse Deus. Mas Zaqueu, quando convida Jesus para entrar na sua casa, ele tinha uma perspectiva. Ele via Jesus de uma forma. Talvez pelo tudo aquilo que Jesus estava realizando, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, os milagres, sinais, maravilhas, a autoridade que havia na palavra quando ele dizia, quando ele via os enfermos sendo curados, pessoas leprosas sendo restauradas, pessoas mortas ressuscitando, quantas coisas. Talvez este homem já tinha ouvido falar sobre Jesus, mas agora Jesus estava ali, na sua casa, falando com ele. É uma oportunidade única na vida daquele homem, mas segundo o que está registrado, aquele homem aproveitou esta oportunidade. Quantas oportunidades eu e você precisamos de estar na presença de Jesus para entendermos o que aquele homem entendeu naquele momento? Porque é muito claro que quando Jesus entra na casa daquele homem, Zaqueu era uma pessoa. E as suas perspectivas de vida eram outras. Porque, segundo a gente vai estudar e conhecer um pouco da história, o cargo que ele tinha de cobrador de impostos lhes possibilitava ele ter ganhos extras, irmãos, entre aspas, porque ele passava a mão, cobrava juros maiores para que ele pudesse aumentar a sua riqueza. Então vejam que este homem, até ele ter aquele encontro com Jesus, ele tinha uma maneira de ver as coisas e de usufruir das coisas. Porque parece que tudo girava em torno daquilo que ele queria e daquilo que ele buscava agregar da riqueza que ele tinha. Então, um homem de certo poder, de um cargo respeitável, mas que, ao mesmo tempo, parece que era odiado pelo seu povo, porque, provavelmente, ele colocava um jugo pesado sobre eles. Além do que já era posto pelo governo, ele cobrava a mais.
Então vejam, queridos, que este homem, ele vai ter um encontro que vai mudar a sua maneira de ver Jesus Cristo. E é isso que precisa acontecer na nossa vida, irmãos. Porque a mesma oportunidade que Deus deu para Zaqueu, Ele dá para mim, Ele dá para você. Ele está dando esta oportunidade esta noite. Será que Deus olhou naquele momento e disse, olha, eu vou mandar Jesus lá para Jericó, lá em Jericó, porque lá tem um homem lá, assim, 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 assim. Será que isso tudo estava planejado? Deus é soberano, Deus enxerga além, Ele pode realizar qualquer coisa. Mas segundo o texto está registrado aqui, irmãos, aconteceu naquele momento porque Deus viu o coração daquele homem naquele momento, através de Jesus, é claro, e foi ter um encontro com ele. Mas podia ser qualquer um outro, podia ser qualquer outra pessoa, mas foi com Zaqueu, e era um homem abastado. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida tranquila, uma vida sem falta, financeiramente estável, boa, você não tenha problemas. Talvez era o caso deste homem, mas quando ele conversou com Jesus, ele percebeu que faltava alguma coisa, porque Jesus olhou para aquele homem e a palavra que ele falou com ele fez os seus olhos mudar, o seu coração ser transformado. Ele entra naquela casa como sendo um homem com uma filosofia, uma perspectiva de vida, e ao amanhecer, quando Jesus deixa aquela casa, ele era um homem completamente mudado, diferente, com perspectiva diferente para a sua vida. Porque a partir daquele encontro, ele pôde ver coisas que ele não poderia conquistar com a sua própria força, e que o cargo que ele tinha não poderia lhe dar, que a riqueza que ele tinha não poderia lhe assegurar. Porque ele pôde ver, através daquilo que Jesus ofereceu para ele, que era muito mais precioso do que tudo aquilo que ele havia angariado, tudo aquilo que ele havia produzido até então, pelas suas próprias forças. E ele começa a colocar aquilo diante do Senhor e ele tem que tomar uma atitude. Então, o encontro, ou a oportunidade que aquele homem teve, ele aproveitou. E essa oportunidade, irmãos, nós precisamos aproveitar também. E quando nós estamos na presença de Deus, com certeza, nós temos a oportunidade para ser restaurado como Zaqueu foi. Veja, meus irmãos, que muitas vezes, assim como Zaqueu, nós estamos conformados com a vida errada que levamos. Ou, no mínimo, estamos nos moldando a vida que o mundo quer que nós vivamos. Porém, não é isto que Deus planejou para aquele quem Ele criou a sua imagem, a sua semelhança. Zaqueu pôde perceber que a vida que ele estava vivendo, apesar de ser uma vida abastada, apesar de ter riquezas, de ter poder, mas ele estava distante de Deus. Ele estava separado de Deus. E isso só foi possível porque Jesus tinha entrado na sua casa, Jesus tinha entrado na sua vida e tinha abrido os seus olhos para que ele pudesse perceber, da mesma forma como o Espírito tem feito na minha vida, da mesma forma como o Espírito tem feito na sua. Talvez você não tenha faltas financeiras, talvez você não tenha lutas, dificuldades, mas se você não tem comunhão com Deus, se você não tem acesso a estar na presença de Deus, você não tem nada. Você pode ser considerado o mais indigno desta terra. Porque, como nós dissemos aqui, esta vida, esse tempo que nós vivemos vai passar. E nós iremos para a vida, sim, iremos para a eternidade. E aí, então, Zaqueu pôde perceber que nada daquilo que ele estava vivendo agradava a Deus.
E aí então começa a restauração, a coragem daquele homem para se deixar mudar, para se deixar restaurar, olhar para a sua vida, olhar para a sua forma de viver, para tudo aquilo que estava lhe cercando, e nada poderia lhe prender, porque naquele momento a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, estava mostrando para ele que ele precisava de uma transformação. Mas a atitude partiu dele, porque nós não vemos Jesus dizer para ele: olha, Zaqueu, o que você tem é coisa, errada, então você não pode mais continuar com os seus bens, você não pode mais ter essas coisas, olha, você precisa deixar tudo isso para que você possa alcançar a vida eterna. Lembra do encontro que Jesus teve com um jovem rico? Foi mais ou menos parecido, só que para o jovem rico, Jesus disse para ele: você precisa se desfazer de toda a sua riqueza. Vai e venda tudo que você tem e entrega aos pobres, então vem e siga-me. E aí então você terá a vida eterna. Mas para Zaqueu nós não vemos Jesus falar isso. Ele, no seu coração, depois de conversar com Jesus, depois de ouvir Jesus, depois de ouvir a palavra, ele decidiu no seu coração de que ele precisava ser restaurado. Queridos, se nós queremos viver a comunhão com Deus, nós precisamos estar purificados. Nós precisamos dessa transformação. É assim desde o começo, meus queridos. Desde o jardim do Éden, Deus, Ele tem se revelado, Deus tem se mostrado ao povo, mas Ele quer obediência. Lembra de Caim e Abel? Os dois foram oferecer o culto a Deus, os dois foram oferecer a oferta a Deus. Uma, Deus aceitou, a outra Deus rejeitou. Por quê? Porque não é da forma como nós queremos, mas tem que ser da forma como Deus quer. E Deus tocou no coração daquele homem porque ele precisava ser mudado. E a palavra de Deus é quem vai nos conduzir às mudanças. E essas mudanças, elas vão ter que começar em nós. É em nós. Primeiramente, nós precisamos ser restaurados em nós. E Zaqueu, naquele momento, ele percebeu que da forma como ele estava vivendo, ele não poderia ter uma comunhão com Deus. Ele não estava agradando a Deus, então ele precisava mudar. E ele teve coragem para não deixar as coisas que até então eram importantes para ele tomar o primeiro lugar na sua vida, para deixar dele tomar aquela decisão de obedecer a Deus. Queridos, desde o princípio é assim. Deus, Ele só vai ter comunhão com aqueles que estão dispostos a viver a comunhão com Ele em obediência à sua palavra. Quando Caim ficou triste, Deus foi ao encontro dele e disse: meu filho, por que você está com o semblante triste? Por que você está aí dessa forma, angustiado? Não é certo que se você fazer como seu irmão Abel fez, se você entregar a coisa da forma como tem que ser, como eu estou pedindo, eu vou aceitar o seu presente, eu vou aceitar o seu louvor, eu vou aceitar você para viver em comunhão comigo. Mas ele endureceu o coração, assim como aquele jovem rico, que era uma pessoa religiosa, era uma pessoa conhecedora, conhecia a palavra de Deus. Segundo a conversa que ele teve com Jesus, ele conhecia, ele fazia, ele cumpria os mandamentos, mas faltava uma coisa, e ele não foi capaz, porque ele ficou triste, angustiado, porque as coisas eram importantes demais para ele. É assim que muitas vezes nós estamos vivendo nesta terra. Nós queremos ter comunhão com Deus, mas nós não queremos ouvir e obedecer aquilo que Ele está pedindo para nós. Nós queremos ter todas as coisas e queremos viver uma vida do nosso jeito, mas queremos estar na presença de Deus. E aí nós vamos à igreja, aí nós ofertamos, nós fazemos coisas, tudo com boa intenção e com desejo até de querer agradar a Deus. Mas Deus está dizendo que não aceita este culto, porque Ele quer primeiro transformar a sua vida. E para transformar a sua vida, você precisa olhar para Jesus como Zaqueu olhou e permitir que esta palavra comece a transformar a sua vida.
Zaqueu, ao ter aquele encontro com Jesus, ele olhou para ele e ele começou a tirar as coisas erradas. Veja que aquele homem, ele olha e diz assim: olha, Senhor, eu vou repartir tudo que eu tenho. E essa é a grande coisa que acontece na vida daquele que é restaurado, daquele que é transformado pelo poder de Deus. Ele começa a ter outras perspectivas de tudo o que ele está vivendo, da forma como ele está vivendo. E aquele homem agora, ele antes se contentava em angariar, querer mais poder, riqueza, mas agora ele estava com o coração tão disposto porque ele queria compartilhar. Eu quero dividir, Senhor. Eu quero dar a metade. Eu estou dando a metade para aqueles que não têm. E eu vou além, meu Deus, porque se de alguma forma eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, olha que eu acredito que, segundo os historiadores, ele tinha roubado muita gente. Ele disse: eu quero devolver 4 vezes mais, além daquilo que eu roubei, aquilo que eu tirei. Veja que a transformação começa no coração, na vida da pessoa. Ele quer viver uma vida de transparência na presença de Deus. Ele passa a olhar agora, para Deus de uma forma diferente, porque ele sabe que Deus é perfeito, que Deus é puro, que Deus é santo e que Ele não aceita qualquer coisa. Ele quer você transformado, por isso Ele enviou Jesus a este mundo. Por isso Jesus, ao entrar naquela casa, disse: hoje veio salvação para este, porque esse também é filho de Abraão. Você quer a salvação? Você precisa obedecer, você precisa ouvir, você precisa receber a instrução de Jesus. Não adianta você querer viver na presença de Deus do teu jeito. Zaqueu estava diante de Jesus e agora ele tem uma experiência nova. E é isso, irmãos, mudou totalmente a sua vida, a sua forma de olhar as coisas. Agora aquele homem que antes tinha prazer em arrecadar e tirar das pessoas, se aproveitar das pessoas, ele está olhando para as pessoas agora com um outro objetivo: eu quero ajudar as pessoas, eu quero dar a elas aquilo que eu tenho, eu quero compartilhar com elas. Irmãos, se nós formos estudar a história do cristianismo no primeiro século, nós vamos encontrar histórias riquíssimas e maravilhosas de como que os discípulos de Jesus, de como que o povo que ia se convertendo, como que eles entenderam isso e como que eles absorveram essa mensagem de compartilhar, de se doar, de se entregar, de poder ser útil de alguma forma para auxiliar aqueles que estavam perto. Eles viviam num mundo de extrema corrupção, um mundo de extrema ganância, um mundo onde os fortes, os poderosos dominavam, e muitos daqueles que eram cristãos, a grande maioria dos cristãos, irmãos, eram pessoas humildes, pessoas sem posses, sem condições, já não tinham nada, mas o que elas tinham, elas repartiam. Mais do que isso, irmãos, elas eram capazes de dar a vida em favor daqueles que estavam sofrendo. Eu não sei quantos irmãos leram o meu TCC, quando eu fiz a conclusão do meu curso de teologia, e numa das pesquisas, irmãos, nós temos ali, no primeiro capítulo, muitas informações preciosas de como os cristãos se entregavam e se davam. E eu anotei aqui uma coisa uma das pesquisas que eu fiz, que foi pelo bispo Cipriano, no ano 251, na época greco-romana, aonde acontecia as guerras, e após as guerras, as pestes, as enfermidades tomavam conta do povo, e o povo era deixado à míngua para morrer sem recurso nenhum, porque não existia a medicina como nós temos hoje, não tinha um pronto-socorro, não tinha um hospital, não tinha uma ambulância, não tinha os recursos que nós temos hoje, irmãos. Os remédios eram difíceis de serem encontrados, mas diz a palavra de Deus que os cristãos naquele momento eram o socorro, e eram aqueles que se doavam, se entregavam, compartilhavam. Irmãos, eles eram capazes de dar a vida em favor daqueles que estavam moribundos.
Veja o que diz o bispo Cipriano, ele diz assim: muitos de nossos irmãos revelaram um amor e uma lealdade sem limites, jamais se poupando e pensando apenas no outro, sem levar em conta o perigo, encarregavam-se dos doentes, satisfazendo todas as suas necessidades e prestando-lhes assistências em Cristo, e com eles partiram desta vida serenamente felizes, pois foram infectados por outros que estavam com a doença, contaminando-se com a enfermidade de seus semelhantes e alegremente aceitando as suas dores. Muitos deles, ao tratarem e curarem os outros, transferiram a morte alheia para si mesmos e morreram em seu lugar. Os melhores de nossos irmãos perderam suas vidas dessa maneira. Grandes quantidades de presbíteros, diáconos e leigos conquistando alta condecoração, de sorte que a morte nessa forma, o resultado de grande piedade e sólida fé, parece de todos os modos equivalente ao martírio. Irmãos, essa era a realidade, e em meio a tudo isso, os cristãos estavam ali, porque eles aprenderam a compartilhar e amar, porque eles foram transformados dentro. E eles sabiam, irmãos, quando a gente continua lendo os relatos desses acontecimentos, nós vamos ver que aquelas pessoas até então ficavam moribundas, sofrendo, jogadas, né, deixadas pelo governo, pelos familiares, pelos médicos, todo mundo fugia, porque a peste, ela não tinha cura, a não ser o tratamento. Mas diz que os familiares eram consolados, sabe por quê? Porque até então, aquele povo, eles não tinham consciência de que tinha uma vida na eternidade, e de que lá na eternidade eles poderiam gozar de toda a bênção que Deus tinha preparado para eles. Então, aqueles que ficavam mesmo sofrendo por ter perdido, às vezes, família inteira, eles eram consolados porque eles agora tinham uma resposta de que os seus estavam na presença de Deus, que estavam sendo cuidados por Deus, e aquilo aliviava o sofrimento deles e dava a eles ainda mais força para continuarem vivendo na presença de Deus. Esse Deus que nós servimos é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, e Ele tem dado oportunidade para todos nós. Mas se nós queremos viver a comunhão com Deus, irmãos, se nós queremos viver uma vida na presença de Deus, nós precisamos ouvir a sua voz, e como foi dito aqui nesta noite, não há outro caminho além de Jesus. Nós precisamos ouvir o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que Ele enviou, tem a vida eterna. E Ele diz mais: não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso que Jesus está dizendo nesta noite, e Ele está querendo dar a você, está dando a mim, oportunidade para viver uma vida eterna na presença de Deus. Mas mais que isso, de você desfrutar disso já aqui enquanto está vivendo. Mas para isso, nós precisamos receber Jesus como Zaqueu recebeu. Será que Jesus não está falando no seu coração nesta noite? Eu quero entrar na sua vida, eu quero transformar a sua vida, eu quero fazer parte da comunhão com você. Se Jesus está falando isso, abra o seu coração, permita que a palavra de Deus comece a mudar, comece a transformar. Outra coisa que nós vemos aqui nesse testemunho de Zaqueu é de que ele agora estava na presença de Jesus, e agora ele conhecia Jesus não mais por ouvir falar. Jesus quer se revelar dessa forma para você também. Ele não quer que você tenha uma experiência baseada no que você ouviu de outro dizer. Ele não quer que você tenha uma vida com Ele baseada nos ensinos de que alguém está dizendo, ou porque você ouviu falar. Não, Ele quer que você o conheça como Ele é, e o plano que Ele tem para a sua vida.
É para isso que ele veio nessa terra, meus queridos. Ele não deixou o céu para vir aqui, simplesmente para passear nessa terra, para dizer que ele é bonzinho. Não, ele veio aqui porque ele te ama e porque ele quer transformar a sua vida, e ele quer te resgatar, assim como ele resgatou Zaqueu naquele momento. E ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você: eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer parte da sua família, eu quero salvar a sua casa. É isso que Jesus está fazendo, é isso que ele quer fazer. Mas você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir a sua vida e permitir que Jesus fale a você. E quando ele estiver falando com você, tenha coragem para ouvir aquilo que ele está pedindo para ser mudado em você. Eu acredito que Zaqueu era um homem de muitas tradições, além de tudo o que ele vivia de errado, mas ele teve coragem para romper com tudo aquilo que desagradava a Deus, no momento em que ele pôde abrir os seus olhos, o seu entendimento, para conhecer o que Deus queria para a vida dele. Então, meus queridos, nós não podemos viver na presença de Deus moldados por aquilo que o mundo está ditando para nós. Nós não podemos viver na presença de Deus moldados por aquilo que nós queremos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós desejamos. Não. Se nós queremos viver uma comunhão com Deus, nós precisamos aceitar Jesus e a sua palavra que transforma, a sua palavra que nos molda, para que nós possamos nos encontrar dignos de estar na presença de Deus. Caim não foi aceito por Deus, porque não quis fazer o que Deus pediu. Quando Deus olhou para a terra e viu que todos os homens estavam corrompidos, ele encontrou um só justo. E com aquele justo, ele fez uma aliança. Ele foi até Noé e disse: Noé, eu quero fazer uma aliança com você, mas o resto eu vou destruir, porque não querem comunhão comigo, não querem viver como eu quero que seja. Então, eles não viverão mais. Aí nós vamos ver que quando Deus vai ao encontro de Abraão também, ele diz para Abraão: Abraão, eu quero que você deixe este lugar, porque eu quero te levar para um lugar, porque eu quero ter comunhão com você. Eu quero fazer de você uma nação, eu quero fazer de você um povo que caminhe comigo, que tenha comunhão comigo, porque eu quero que vocês sejam o meu povo. A gente vê Deus tratando disso em todo o tempo, nas Escrituras, se revelando para dizer que Ele quer ter um relacionamento, Ele quer ter um povo, Ele quer salvar um povo, Ele quer resgatar este povo para viver na eternidade junto com Ele, meus queridos. Mas nós precisamos entender que é da forma como Ele tem se revelado, e nós precisamos abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, assim como Zaqueu, e deixar ser restaurado, transformado por esta palavra que tem transformado a vida de tantas pessoas, está transformando a minha, eu espero que transforme a sua também. Então, nós precisamos entender, se queremos viver uma comunhão com Deus, então, nós precisamos permitir que Jesus comece a transformar a nossa mente, nossos sonhos, nossos desejos, os nossos projetos, porque eles têm que ser moldados por Deus. Não estou dizendo que Deus é Deus de pobre, irmãos. Não estou dizendo que Zaqueu precisou ficar pobre para ser salvo. Não é isso. Eu não acredito que Zaqueu ficou pobre. Ele ficou muito melhor do que ele estava. Porque agora, tudo que ele tinha, ele conseguia ter a alegria de poder viver com as pessoas. Até então, ele era odiado pelas pessoas, porque tudo que ele tinha era para ele e ele tentava tirar dos outros. Mas agora as pessoas olhavam para ele, com certeza com outro olhar. Assim como as pessoas olham para aqueles que estão sendo transformados, como o povo olhava para o povo cristão no primeiro século. Lá no livro de Atos nós vamos ver que eles tinham tudo em comum e partilhavam de todas as coisas, estavam juntos e viviam isso. E isso mostrava para a sociedade, mostrava para o povo, de forma que as pessoas iam se rendendo ao amor de Deus, à palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas tinham aprendido a compartilhar e a viver essa transformação. Queridos, aonde Deus está, aonde Jesus está, existe uma transformação. Deus transforma a vida. Por isso, se você quer viver uma comunhão e quer ver a transformação da sua família, permita Jesus entrar na sua vida.
mas não para ser um Jesus como muitos estão buscando, para viver as experiências, de coisas. Não, permita que Ele seja o Senhor, permita que Ele seja o Salvador, que Ele molde o seu coração, assim como Ele moldou o coração de Zaqueu. Mas tenha coragem para ter uma atitude como a Zaqueu, que naquele momento ele disse: Senhor, a partir de hoje, eu sou um homem, quero viver para glorificar ao Senhor. Você quer isso para a sua vida? É a oportunidade que Deus está dando esta noite. Ele está falando isso para mim, Ele está falando isso para você. E se você quiser, abra o seu coração, porque Jesus, Ele diz que se você tiver lutas, se você tiver problemas, se você tiver dificuldade, Ele quer ajudar também. Veja o que Ele diz lá em Mateus capítulo 11, no verso 28. Venham a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer tirar o fardo que o mundo tem colocado sobre você. Jesus quer abrir os seus olhos para você enxergar além do que você pode ver. Jesus quer te dar uma nova vida, assim como Ele deu para Zaqueu, assim como Ele deu para mim, assim como Ele tem dado para tantos. Ele quer dar para você nesta noite também. Só basta você abrir seu coração. Só basta você permitir que esta palavra comece a transformar você. E aí então você vai olhar com outra perspectiva as coisas que estão te cercando, as coisas que você está buscando, as coisas que você tem almejado. Você vai olhar agora com os olhos de Jesus. E Ele vai te mostrar aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Mas você vai precisar ter coragem para romper com tudo aquilo que desagrada a Deus, para agradar ao Senhor. Só assim, queridos, nós podemos viver com Deus. Foi assim com Jacó, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Noé, foi assim com Abel, foi assim com Adão e Eva também. Só viveremos na presença de Deus se permitirmos que a sua palavra e o seu Espírito transforme as nossas vidas. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos agradecer a esse Deus, porque de uma forma maravilhosa Ele tem nos confrontado a nos fazer refletir os valores. Ele tem nos mostrado de que há muita coisa que às vezes nós estamos conformados e que nos separam de Deus. Por mais que não pareçam ser ruins, mas se nós estamos apegados a elas, e se elas têm nos impedido de ter uma comunhão com Deus, se essas coisas estão tomando o primeiro lugar na nossa vida, então nós precisamos refletir um pouco e permitir que elas sejam arrancadas da prioridade, para que o nosso coração possa estar puro, para que as nossas primícias possam estar sendo entregues a Deus. E assim então nós estaremos agradando o nosso Deus e sendo abençoados. Deus querido, nós queremos mais uma vez agradecer. Muito obrigado pela sua palavra nesta noite. Obrigado pela forma como nós pudemos expressar com os nossos lábios aqui através dos cânticos, dizer que queremos ser moldados, queremos ser transformados pelo Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos sentir essa presença maravilhosa do Seu Espírito falando em nossos corações. Pai, tudo aquilo que, de alguma forma, Deus tem impedido de que nós possamos viver esta comunhão com o Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus, que pode nos purificar, ó Deus. Nós queremos ser lavados nesta noite. Eu estendo a minha voz agora, Deus, diante do Senhor, pedindo neste momento, por todo aquele que está refletindo neste momento, diante desta palavra, por todo aquele que neste momento reconhece que assim como Zaqueu está precisando de uma transformação, que assim como Zaqueu quer sair daqui esta noite, conhecendo verdadeiramente o Senhor, numa experiência única, própria com o Senhor, permitindo que o Senhor entre na sua vida, para não mais
viver uma comunhão com o Senhor, de ouvir falar através de outro, mas agora experimentar este toque transformador que só o Senhor pode fazer. Abre, Deus, os olhos espirituais, abre o coração, ó Deus, abre a mente neste momento, para que essa transformação possa acontecer, ó Deus, e que esta vida, Deus, seja tomada, ó Deus, de coragem, de, ó Deus, poder vindo do Senhor, para romper com tudo aquilo que até aqui tem impedido de viver essa comunhão com o Senhor. Nós estendemos as nossas mãos, ó Deus, aos céus, clamando a sua graça, clamando a sua misericórdia, a vida daqueles, ó Deus, que precisam de restauração completa em suas vidas, em seus lares, em seus relacionamentos. Pai, nós pedimos, ó Deus, a restauração da saúde física. Deus, nós pedimos, ó Deus, a manutenção dos nossos lares, no sentido, Deus, de recebermos os recursos necessários para, Deus, darmos uma vida digna aos nossos filhos, aos nossos familiares. Pai, que a despensa do nosso lar possa estar sendo suprida sempre pelo Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Pai, que o Senhor possa estar provendo um emprego para aquele que está desempregado e que está precisando do sustento, Deus, para estar, ó Deus, servindo a sua família. Pai, nós pedimos por aquele que está em busca da justiça e que não vê as coisas acontecerem. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos pela tua graça sobre esta igreja, sobre cada vida, e que o seu Espírito esteja sondando cada coração, cada necessidade, para que as suas mãos abençoadoras possam estar aliviando o fardo, ó Deus, que as suas mãos abençoadoras possam estar sobre essa vida para restaurar completamente a sua vida, a sua família, e para que, assim como Zaqueu, seja encontrado pelo Senhor para a salvação da sua vida. Que ninguém saia daqui sem tomar essa decisão esta noite, meu Deus. Entregar a sua vida completamente para o Senhor. Abençoa, Deus, esta igreja. Abençoa os seus filhos. Abençoa os nossos projetos, os nossos propósitos, para que possamos viver uma vida digna de honrá-lo e glorificá-lo, assim como fez Jesus, e assim como tantos discípulos o fizeram e continuam fazendo. Que o seu nome seja exaltado através desta igreja, através das nossas vidas. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém.